E hoje eu vou fazer aqui uma receita que eu já uso há algum tempo, né? Depois de testar várias, essa é a que faz sucesso, porque ela é fácil, maravilhosa e o sabor inigualável. Eu vou fazer aqui hoje bem casados. Esse docinho que não pode faltar nas comemorações de casamento, aniversário, bodas, qualquer festa, o bem casado, ele é muito bem-vindo. Tem algumas variações dependendo da festa. Uns no casamento chamam de bem casado, na festa de aniversário é bem vivido, na festa de nascimento é bem nascido. Mas isso não importa, o docinho é o mesmo. E nós vamos fazer de uma forma bem fácil. Vocês vão ver que o nosso bem casado não tem cheiro de ovo, pode ser congelado. E assista esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou ensinar uma técnica para você embrulhar esse bem casado, tá certo? Então, vamos lá. Antes, porém, se você está aqui de passagem e não é inscrito, então vem aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para ficar recebendo as notificações. Para fazer o nosso bem casado, eu vou precisar de claras, gemas peneiradas, tá? As gemas aqui estão peneiradas, açúcar refinado, qualquer marca, farinha de trigo, e eu tenho aqui fécula de batata. Isso. Se você não tiver a fécula de batata, não tem problema, o seu bem casado vai dar certo também. Aqui eu vou usar 120 gramas de farinha de trigo e 35 de fécula. Se você não tiver a fécula, então use aqui 155, 160 gramas de farinha de trigo, sem problema. Aqui eu tenho um açúcar de confeiteiro, que é o glaçuca, e esse açúcar aqui nós vamos fazer a calda, tá? Nossa calda não vai ao fogo, vocês vão ver que é super simples e ela seca muito rápido. Então vamos lá. Para começar, nós vamos colocar na nossa batedeira o açúcar, as gemas, uma dica é vocês peneirarem a gema na hora que vai fazer a receita. Nada de peneirar a gema e largar ela e só usar mais tarde. Não, ela não gosta, tá? E aqui as claras. Então eu tenho 4 gemas e 2 claras. Essa mistura vai para a batedeira e vai bater até se transformar num creme fofo. Eu já trago para vocês verem, né? A gente começa na velocidade baixa e depois a gente vai aumentando, tá? Até ficar um creme bem fofo. Quando ele começar a ficar o creme, aí nós vamos acrescentar 10 gotinhas de baunilha, essência de baunilha, tá? Se você quiser outra essência, pode colocar. Eu sugiro a baunilha porque ela tem um sabor assim neutro, né? Não tipifica a receita. Então vai para a batedeira. Não vou deixar vocês aqui ouvindo um barulho muito alto da batedeira, porque não existem batedeiras silenciosas. Eu vou levar para a batedeira, mas eu vou mostrando para vocês o ponto, tá? Então vamos. Nosso creme está aqui, super cremoso, e nós vamos colocar a farinha e a fécula em 2 partes ou 3, envolvendo a massa. Não posso mexer essa massa, porque essa massa não tem fermento e eu vou usar a aeração do ovo para fazer crescer os bem casados, tá certo? Então vamos lá. Coloco metade da farinha e vou envolvendo, ó.
de baixo para cima. Agora eu ponho a fécula e o restante da farinha. Lembrando que essa farinha é peneirada, tá, gente? Para ficar bem leve o nosso bem casado. Ó, envolvendo de baixo para cima. Não quero misturar muito para não perder a aeração das claras, né? Ó. Agora eu vou pegar essa massa, vou colocar num saco de confeitar, porque fica mais fácil. Eu vou usar um bico perlê, se você não tiver o bico não tem problema nenhum, pra gente colocar nas formas e levar pro forno. Bom, nossa massa encorpada, misturada. Aqui eu tenho um tabuleiro untado com margarina e polvilhado com trigo. Eu vou usar esse tabuleiro para vocês verem que a gente pode fazer ele pingado nesse tabuleiro. E eu tenho aqui também uma forma especial de bem casado. Se você não tem essa forma, sem problema. Eu vou mostrar como a gente vai usar essa daqui, tá certo? Antes, eu vou pegar a minha forma aqui. A nossa massa. Vou colocá-la no saco de confeitar. É muito mais prático. Ó. E aqui assim, ó, pinga, aperta e tira. Pinga, aperta e tira. Pinga. Dá uma leve batidinha, tá? Nada complicado. Esses bem casados, ó. É o ideal que você faça as bolinhas todas mais ou menos do mesmo tamanho, né? E vai para o forno. O forno está pré-aquecido a 150 graus. Vai ao forno por 7, 8 minutos. Depois eu abaixo para 75 graus, tá? Se você não tem um forno que vá tão baixo, forno convencional, é só colocar ele no baixinho e pronto. O interessante, o importante é que não pode abrir o forno antes deles estarem assados, tá? Quando é que eu vejo que ele está assado? Em volta vai ficar moreninho, tá? Eu já mostro para vocês. Enquanto a nossa fornada está ali assando, vamos fazer essa daqui, porque tira uma e coloca a outra. Ó. Ah, mas vai ficar cada um do mesmo tamanho. Vamos para outra dica muito importante. Você vai pegar um círculozinho e vai marcar. Eu vou mostrar para vocês como. Aqui eu tenho um bico de confeitar dos grandes, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui, deixando um espaço entre um e o outro, porque ele cresce, né? E nós não queremos que eles colhem um no outro. Outra dica importante. Para você fazer o bem casado inteiro e depois cortar, é a mesma massa, a mesma coisa. É só espalhar ela aqui nessa forma, de maneira uniforme, assar e depois cortar com o cortador. Eu acho que fazendo as bolinhas é mais prático, pingado é mais prático. Mas aí vai
de cada um, né? Cada um sabe a forma que melhor se adapta. Ó, eu fiz as marcaçõezinhas, tá? Agora eu venho com o saco de confeitar e no centro da bolinha eu aperto e tiro. Ó, aperto e tiro. Aqui estão os nossos bem casados assados. Com os bem casados ainda quente, ó, eu dou uma levantadinha neles, tá? Prontinho. Vou deixar eles aqui mesmo e vou fazer a nossa calda, tá? A nossa calda, aqui está o açúcar e eu vou acrescentar 3 colheres de água. Vou mexer, vou ver a consistência. Se estiver bom, tudo bem. Se não, eu acrescento mais uma colher de água, mas sempre as colheradas, porque se você despejar, você pode perder o ponto da calda. Bom, então aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, o glaçuca, 150 gramas, e vou colocando as colheradas de água. Água filtrada, em temperatura ambiente, tá? Ó, coloquei 3 colheres, mexo. Está duro ainda, eu vou colocar mais uma colher. Na verdade, é um fondant, né? Ó. Para passar no nosso bem casado, ele ainda está morno, eu posso passar com o fundo da colher assim, ó. Ó. Dentro de poucos minutos já vai estar seca, tá? Deixo aqui. Enquanto isso, eu olho a minha outra fornada e vejo como ela está para abaixar o forno, ok? Aqui, pingado na forma plana. Olha, fica perfeitinho, sem problema nenhum, tá? Então, não é a forma que define o seu bem casado. Nossos bem casados já estão sequinhos, estão. Aqui eu tenho doce de leite caseiro. E o que é esse doce de leite? É uma lata de leite condensado, cozido na pressão por 35 minutos. Depois eu levo ele para uma panela com uma caixinha de creme de leite e faço no ponto que a gente precisa, o pré-brigadeiro, né? Antes do ponto de enrolar, que é o ponto de recheio. Tá certo? Aí eu ponho no saco,
porque fica muito mais fácil trabalhar no saco de confeitar do que se eu for passando com uma espátula ou qualquer outra coisa assim. Depois que a gente rechear, nós vamos fazer o pacote, tá? É bem simples, mas eu tenho uma dica super valiosa para você manter os seus pacotinhos todos iguais, tá certo? Então vamos lá. Eu já deixo separado aqui porque bem casado a gente trabalha com produção, né? E na produção a gente tem que agilizar. Então eu já ponho eles assim em fila e é só pegar e ó. Já posso ir virando eles assim. E aí é só vir com o meu... É mais rápido ainda, né? Eu tô recheando com doce de leite, mas você pode rechear com brigadeiro, você pode rechear com uma ganache. Isso depende aí do seu gosto, do seu cliente. O de doce de leite é o mais tradicional, mas nada impede de você fazer em outro sabor da sua preferência. Olha que delícia, gente. Agora é só pegando a partezinha e colocando em cima. Não precisa apertar, porque conforme você for embrulhando, a gente já vai apertando, então não há necessidade de apertar aqui agora. Prontinho. Agora vamos fazer o nosso pacote, tá? Eu preciso de um papel de celofane. Esse papel já compra cortadinho assim. Esse aqui é o 15 por 15 e você tem outros tamanhos. 15 por 15 é o mais tradicional, tá? Aqui eu tenho a folha de papel crepom, também já vende cortadinho. Normalmente, junto com o papel celofane, vem o papel celofane, tá? Junto com o crepom vem o celofane. E aqui tá a fita, que nós vamos fazer um lacinho. Aqui eu tenho as minhas etiquetas. É bom que você tenha a sua própria etiqueta. Se não tiver, pode usar um durex. Mas o ideal, quando você vai trabalhar com bem casado, é que você tenha a sua etiqueta, porque isso torna o seu trabalho mais profissional e as pessoas também podem te encontrar, né? Quem gostar do bem casado. Então vamos lá. E eu tenho aqui essa ferramentinha, tá? Vou mostrar bem pertinho de vocês, tá? Ó. É um pedacinho de papel cartão, 5 por 5, tá? Que eu mesmo cortei à mão, não tem segredo nenhum. Essa ideia não é minha, mas eu conheci já há algum tempo e uso e acho maravilhosa. Então, usem porque é sensacional. Esse é realmente um pulo do gato. Então, eu pego o meu bem casado, coloco ele no centro do papel e ó. Aqui por baixo eu coloco a minha etiqueta. Muito bem. Coloco aqui no meu crepom. Envolvo. Ó. Tá? Pego a minha ferramentinha,
visto aqui. E aí sim, ó. Pego a minha fita e faço o meu lacinho. Eu só vou tirar daqui de dentro quando eu fizer o lacinho. Se você não consegue fazer um lacinho assim, use a forma que você tem de fazer lacinhos. E tem, inclusive, no mercado, uma maquinazinha de fazer lacinho. Mas nem precisa dessa maquininha, tá? Ó. Agora é que eu aperto bem casado. Antes eu não tinha apertado. O bem casado, uma das coisas muito importantes dele, além do sabor, é o pacotinho, tá? Porque eles têm que ficar bonitinho, eles vão decorar a mesa junto com o bolo. Agora sim eu tiro a minha ferramenta, tá? Aqui está. Eu vou fazer um mais próximo com a câmera para vocês visualizarem bem legal, ok? Então, gostaram da nossa aula de bem casado? Olha, os pacotinhos, bem bonitinhos. Gente, e olha que coisa. Durinho, ó, casquinha, tá? Ó. Olha o doce de leite. Ó. Maravilhoso. O bem casado pode congelar sem problema nenhum. Como que você vai congelar? Você vai fazer o bem casado, passar a calda, rechear, embrulhar no celofane e vai congelar já embrulhado no celofane. Para servir, você vai tirar algumas horas antes e se você for entregar para o seu cliente, embrulhadinho no papel crepom, você tira algumas horas antes, espera ele descongelar e ele vai descongelar muito rápido, embrulha sem problema nenhum, tá? A massa, se for congelar, pode congelar só as bandinhas, já com a calda seca, sem problema nenhum. Agora, a massa sem assar não pode ser congelada, porque não vai ficar legal. A calda, se sobrar, descarte, não guarde, porque ela vai empedrar, é açúcar, então ela vai empedrar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. E qualquer dúvida é só me contactar que a gente sana a dúvida.
Teve uma dúvida no meio da receita? Volta o vídeo, assiste tudo de novo. E não esquece de deixar aquele like aqui pra gente continuar postando coisas legais aqui no canal, tá ok? Então, até o próximo vídeo.